ao ritmo da sua vida. Boa noite. Pronto, erro de principiante, mas é sempre um desafio. Boa noite, obrigada por estarem connosco neste pontos de encontro Pintando a Manta. Vai ser um tema muito, muito interessante, já vamos falar dele. Digam-nos, escrevam-nos, interajam connosco. Connosco hoje está o António Reca de Sousa, meu companheiro e amigo nosso. Boa noite. Também estão os nossos outros pintores a ver-nos, obviamente. Está o nosso convidado super especial, porque os nossos convidados são sempre super, super especiais, o professor José Pereirinha. Muito prazer, já vamos ter o privilégio de falar com ele sobre o que nos traz cá. Relembro que nós estamos nesta nova fase, neste novo salto, com conselheiros a querer fazer mais comunidade, não é? Em cooperação. Nós precisamos de cooperar. Cooperar é muito importante para avançarmos, para a sociedade ser mais igualitária. Entretanto, vou fazer só uma pequena introdução. Professor, não se importa, pois não? Ora bem, é uma pessoa super simpática, só nos conhecemos há 2 dias ou 3, e penso que foi mútuo, senti que foi mútuo. É doutorado em Estudos do Desenvolvimento. Vou só fazer uma breve apresentação. No Instituto Internacional de Estudos Sociais, na Universidade de Roterdão. É professor catedrático de Economia do Bem-Estar e Economia Pública, no ISEG, na Universidade de Lisboa. É investigador no Centro de Investigação em História Económica e Social, no ISEG também. Ensina macroeconomia de crescimento, política social e estudos de desenvolvimento. E os seus principais interesses de pesquisa incluem a economia da desigualdade, a pobreza, exclusão social, necessidades humanas, economia do Estado Social e análises de políticas sociais. Isto é muito breve, porque é riquíssimo. Eu estive a ler muitas coisas, o que encontrei. Publicou vários livros. E temos hoje connosco, que aceitou o nosso convite, e é um gosto tê-lo connosco, porque este tema é, além de muito importante, é muito interessante, e é muito interessante como o professor consegue falar dele. António, passo para ti a palavra. Sim, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E realmente foi
começar a olhar para esta temática da pobreza e da sustentabilidade, que é o tema que hoje nos traz aqui, foi extremamente interessante e profundo a forma como nós começámos a nossa conversa. E eu ia-lhe pedir que, Sr. Professor, que começássemos primeiro por nos dar um bocado... A Helena já fez um bocado uma apresentação, mas eu penso que o Sr. Professor podia-nos falar também de alguma forma do seu percurso e como este tema entrou na sua vida e da forma como, no fundo, também moldou um pouco a sua vida. Pois então, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Agradeço muito o convite que me fizeram. Eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo este projeto de Pintar a Manta, acho fabuloso. Já percebi que é muito rico e é um privilégio, de facto, poder, enfim, modestamente contribuir um bocadinho para ele. Quem é que eu sou? Olha, sou economista, o que é logo à partida, aparentemente, um handicap, porque, em geral, os economistas parece que não se interessam muito por estas questões, mas não é verdade. Modernamente, os economistas têm-se vindo a interessar e eu comecei no Ministério do Trabalho, onde fui técnico durante alguns anos, e depois no Departamento Central de Planeamento, e comecei, antes até de 25 de Abril, no Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho, onde se estudava as questões da repartição do rendimento, e esse foi um tema que me absorveu, enfim, eu diria, toda a vida, desde então até agora. Acabei de fazer depois o doutoramento, exatamente sobre as desigualdades do rendimento em Portugal, na Holanda, e depois decidi dedicar-me inteiramente à vida académica e a tempo inteiro, e assim foi. Portanto, construí a minha carreira ensinando estas matérias, ou matérias próximas, ou matérias da economia do bem-estar, ou teoria económica, e investigando muito estas temáticas da desigualdade, da pobreza, das necessidades humanas, da política social, que é um assunto que os economistas têm cada vez mais interesse, claro, digamos, mas nem sempre foi assim. Sim. Mas hoje é de facto. E ainda há alguns que não são bem assim, não é? Isto é como outras ciências, há várias escolas, não é? Há várias sensibilidades e há vários quadros de valor que as pessoas prefiam, e realmente, mas há ainda bem. Até porque estamos a falar de um assunto que tem uma componente económica muito forte. Exatamente. Não é? O problema é que nem sempre o economista olha sob o ângulo social para as questões económicas. Exato. Mas isso são alguns. São alguns, exatamente. Há muita gente que olha para o problema da pobreza e encolhe os ombros, não sabe o que fazer, acha que não há solução, assobia para o lado. Subia para o lado, exatamente. E isso, quanto a mim, até há de haver uma grande maioria de pessoas que pensam assim. Não quero quantificar, mas há muitas pessoas que pensam assim. Por outro lado, há pessoas que estão ativamente envolvidas na questão da erradicação da pobreza. E, portanto, isso tem a ver, não só a nível, não estamos a falar só a nível nacional, mas a nível internacional, que tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, toda uma linha programática que está em curso e que às vezes com percalços, outras, mas com sucessos também. E eu penso que o seu percurso está intimamente ligado com esta preocupação e com este tipo de desenvolvimento, e ia-lhe perguntar, pronto, qual é o state of the art, qual é onde é que nós nos encontramos neste momento para fazermos a diferença, para que a coisa comece a ser mais efetivo. Como é que as coisas estão neste momento? A pobreza é uma realidade que não é fácil de imaginar solução para ela, não é? Claro. Isto porque há fatores individuais que levam à pobreza, digamos, percurso pessoal marcado por alguma infelicidade, que nos leva por caminhos que às vezes não são aqueles que nós escolhemos, mas esses podem ser resolvidos através do recurso. Esse é o lado pessoal. É o lado pessoal, que pode ser resolvido através da ajuda pessoal, através de
digamos, da ajuda médica, da ajuda social, da fraternidade, Claro. da caridade, enfim, no bom sentido. Exatamente. Outra coisa, e essa, de facto, é essa que nos preocupa mais, é quando falamos em pobreza como um processo, como o resultado de um processo de mecanismos que existem na sociedade, enraizados na sociedade, Claro. estruturalmente enraizados, e que não podem ser, digamos, erradicados, esses mecanismos, sem uma atuação mais de fundo e mais profunda e mais de longo prazo na sociedade. E, em particular, na economia. Não só, mas também muito na economia. Sim. E aí levantam-se os problemas, não é? Por um lado, porque são muitos os mecanismos. A pobreza, diz-se quem estuda estes assuntos, que é uma realidade multidimensional, tem muitas facetas. Sim. Portanto, a atuação tem que ser feita por várias formas e por vários caminhos e em várias variáveis. Por outro lado, olhando para os fatores económicos que estão por trás, no fundo, que são as escassez de recursos e a sua Sim. distribuição, digamos, injusta, atuar sobre esse assunto, sobre essas variáveis, não é nada fácil, não é? Daí que é importante o estudo, daí que é importante a investigação, daí que é importante também que haja vontade política, digamos, em resolver. Aí, portanto, há vários níveis, não é? Digamos, há o nível pessoal, mais micro, até o nível mais médio, mais macro. Claro. E, digamos, quanto mais acima estivermos, quanto mais macro estivermos, quanto mais nível mais alto estivermos, mais difícil é imaginar, digamos, as soluções para o problema, porque parece que nos estamos a afastar do problema, quando na verdade não estamos. Claro. Portanto, é mais difícil fixar objetivos. O caso dos ODS foi de facto foram objetivos fixados em 2015 nas Nações Unidas, e logo o primeiro dos 17 objetivos é precisamente erradicar a pobreza em todas as formas, em todos os lugares. Claro. Porque, na verdade, há várias formas de pobreza, na verdade, e ela está em todo o lado. Em todo o lado, mesmo nos países ricos. Sim. Sim, claro que sim. Portanto, daí que olhar desta forma mais holística, digamos assim, em que há um objetivo, mas eles estão muito ligados com os outros, porque se olharmos para os outros objetivos, fala da questão alimentar, fala da questão da saúde, fala da questão das desigualdades, são tudo temas que estão ligados também, digamos, à pobreza. E a ideia de olhar para os ODS como motivações estratégicas para atuar é olhar para a realidade no seu todo. Claro. É uma realidade global planetária. Planetária. Sim, Planetária, decididamente. em que... Embora tenha manifestações locais particulares, não é? Claro. Claro. A nossa pobreza Claro. é diferente da pobreza na Índia ou da pobreza na Alemanha, não é? São características diferentes. Com certeza. Sim. Nós hoje em dia temos fatores como a guerra na Ucrânia, no Médio Oriente, que estão a afetar localmente, estão a afetar a nível global, mas também estão a ter incidência na vida das pessoas. Isso torna as políticas mais difíceis de imaginar, porque se os fatores são globais, a atuação devia ser global também. E isso tem que ser concertada com outros povos. Claro. Não pode ser só Não nós. pode ser. Não. Exato. Então, daí Exatamente. torna-se mais difícil. Quando as sociedades eram fechadas, nós podíamos, digamos, atuar porque Exatamente. sabíamos que a manifestação estava junto da causa. Claro. Agora a manifestação está longe da causa Claro. e, portanto, é mais difícil imaginar Pronto. uma atuação É. longe. Uma das consequências, portanto, da globalização Exato. foi esta Exatamente. permeabilização das fronteiras Exato. e a forma como os problemas entram pelos países sem convite. De algum modo, também, estas crises, seja a guerra, seja catástrofes e assim, são quase como virais, porque se espalham exatamente para todos os países, mesmo aqueles que não estão pertinho do centro onde começa esse E isso significa que esse episódio. são exigidas às sociedades, digamos assim, mecanismos de defesa, de precaução, digamos, de preparação para o risco. De preparação para eventos incertos, não é? E pensa-se nisso? As sociedades europeias, em particular, têm-se preocupado um bocadinho Sim. com isso. Sociedades onde haja um Estado social forte, digamos, têm mecanismos automáticos de proteção contra riscos, não é? Claro. Mas nem todas têm, não é? Portanto, Claro. Sim, claro que sim. Sim, nós somos os privilegiados
os europeus. Até esse dentro nível. dos europeus mesmo. Sim, temos os mecanismos, não temos, Não- temos é o combustível. Pois, não pôr os temos é o mecanismos combustível, suficiente para que exatamente. eles funcionem bem. Sim, sim. Exatamente, Sim. exatamente. E quando nós conversámos, houve uma frase que de resto já tocou, que é: a pobreza não é um problema dos pobres, mas sim da sociedade. Porque se criarmos bons serviços, bons transportes, bons acessos, abrirmos caminhos de maneira diferente, podemos dirimir uma parte da pobreza, desta nova pobreza que está a acontecer. Exato. Não é? Essa é uma perspectiva que eu defendo e que pode contrariar um bocadinho algumas orientações políticas tradicionais, digamos assim. Habitualmente, nós encaramos a luta contra a pobreza ser feita através de mecanismos de transferências sociais e serviços públicos, etc. Isto é verdade. Claro. Não há dúvida que, digamos, alguém que esteja em situação de déficit social espera auxílio, espera rendimentos, espera serviços, espera proteção. Mas, quando falamos em pobreza, estamos a falar de algo diferente. Estamos a falar de algo que é extenso na sociedade, intenso, persistente, duradouro. E, se isso acontecer, então podemos dizer que há pobreza na sociedade, não é? Sim. E, nesse caso, a forma mais correta de atuar, mas mais difícil de imaginar a atuação, é atuar sobre os mecanismos que a geram. Claro. Só para dar um exemplo, se eu tiver uma economia muito dependente de um setor, em particular de uma empresa que está localizada numa certa região, e essa empresa for uma empresa multinacional que decidir deslocar para o outro lado, e se essa for a única empresa na região, Claro. bom, o que é que eu fiz? O que eu fiz foi criar mecanismos que geram potencialmente pobreza. Claro, sim. Se eu tiver um tecido industrial, digamos, mais diversificado, não tão dependente, digamos assim, de uma atividade ou de uma empresa, Sim. eu estou a criar condições para que a probabilidade disso acontecer seja menor. Como é que eu luto contra a pobreza? É dando rendimento aos desempregados que resultaram desse experimento, dessa deslocação? Bom, se calhar tem que ser, mas teria sido melhor evitar que isso tivesse acontecido. Exato. Claro, sim. Nós lembramos perfeitamente da altura em que o Val do Ave foi imolado no fogo praticamente. Completamente. Se não Quer dizer, tudo, sim. que com a sua dependência da indústria têxtil com mão de obra intensiva barata, portanto, e que começaram a fazer as deslocalizações para o Extremo Oriente e aí foi... Ou no caso da Covid, quando nós vimos uma economia muito dependente do turismo, se não houver turistas, não há turismo. Não é? Claro, exatamente. Isso há uma pandemia, não há turistas. Portanto, não há turismo e, portanto, não há rendimento. Exato. Portanto, isso é... Sim, No fim é mesmo diversificar, temos que diversificar. E aí as políticas, quer dizer, a parte do empresariado, mas também a atração do investimento da parte das autarquias ou dos governos centrais também têm um papel aí muito importante a desenvolver. É preciso que haja essa clareza. Não é? Não tem que ser polícias, mas tem que ser guias, orientadores, reguladores. Exatamente. Claro. Bom, e está na hora de ouvirmos a primeira escolha musical do professor. Os Beatles, Now and Then. Esta música é muito curiosa porque é uma música que foi criada pelo John Lennon. Encounter some strange things happening on this stage, but that's to be expected. Now this group of young men... Wait. Now this group of young men have taken a song, Beatles song, Foi feito a parte do George Harrison. 2023, and they brought it back here to our year, 1964. And this is a cover of a song called Now and Then by the Beatles, ladies and gentlemen. Because of you,
again. Well, we will know for sure that I will love you. Now and then I miss you. Oh, now and then I want you to be there for me, always to return to me. I know it's true, it's all because of you. And if you go away, I know you'll never stay. Now and then I miss you. Oh, now and then I want you to be there for me. I know it's true. It's E all continuando, ainda ao som deste cover, eu andei a meter o nariz, literalmente, e vi alguns livros, as capas, e fui buscar resumos do que o professor escreveu. E há um que se insere perfeitamente neste nosso tema, que é o rendimento adequado em Portugal. E a capa diz: um estudo sobre o rendimento suficiente para se viver com dignidade em Portugal. E então, professor, como é que é possível viver... Não queremos falar de 100%, mas de 80%, de 70%. Como é que é possível fazer isto? É possível. Há pessoas que vivem com dignidade. Mesmo com baixos rendimentos, que eu conheço algumas. Pois, quando falamos em rendimento, estamos a pensar alguém que só dependa do seu rendimento para poder... Exatamente. Mas há pessoas que podem viver com boas condições através de outras fontes, não é? Sim. Mas para alguém que tenha só o rendimento como fonte para viver com dignidade, de facto há muitas pessoas que vivem abaixo desse limiar. Sim. Mais do que se diz quando se fala em taxas de pobreza, porque o limiar de pobreza, digamos, está abaixo do rendimento necessário para viver com dignidade. Isto é, há pessoas que vivem acima do limiar de pobreza e não vivem, digamos, em situação de dignidade. Eu penso que todos nós temos consciência disso. Sim. Viver sob o limiar de pobreza é viver muito mal. Sim. Portanto, viver um bocadinho acima é viver mal. Sim. Portanto, Claro. Exatamente. até a um certo nível. Portanto, e o nosso trabalho consistiu em fazer um estudo que, de certa maneira, é bastante inspirado e orientado até por uma metodologia que é seguida no Reino Unido já há muitos anos, e que tem evoluído praticamente desde o início do século XX, portanto já há mais de 100 anos que se utiliza uma metodologia, várias metodologias foram evoluindo, e consiste basicamente em perguntar às pessoas o que acham que é viver dignamente. Não é uma pergunta só assim, portanto é uma pergunta que se desdobra em várias subperguntas. Sim. E pedir também a peritos em algumas áreas da nutrição, da habitação, da saúde, que nos ajudem a dar pistas para as pessoas também se pronunciarem sobre isso, e depois um trabalho de cálculo que determina esse valor. É interessante saber, porque quando se fala em dignidade, a dignidade é um conceito subjetivo, Sim. não é? Eu posso viver dignamente com pouco recurso, eu posso viver dignamente, preciso de um bocadinho mais de recursos. É subjetivo. Mas podemos objetivar. Podemos objetivar, isto é,
eu diria que para vivermos numa sociedade, precisamos de funcionar na sociedade. Funcionar significa podermos movimentar, podermos sentir protegidos, sentir relações de amizade, poder alimentar-nos, podermos vestir. Portanto, digamos que aos níveis do ser, do ter, do fazer, do estar, portanto, há várias dimensões dessas necessidades, que são capacidades que as pessoas vão tendo para poder funcionar nessa sociedade. Portanto, é preciso dotar as pessoas dessas capacidades. Sim. Ou melhor, é preciso que as pessoas tenham essas capacidades e que a sociedade ajude, ou pelo menos não limite, o desenvolvimento das capacidades em cada um de nós. Por exemplo, não limita a nossa capacidade de nos educarmos, Sim. de procurarmos um emprego, de termos uma atividade que achamos que é útil, de poder ter um médico Quando precisamos. quando precisamos, ou de ter uma... Ou ter uma mercearia onde vamos comprar coisas, Sim. porque isso pode até nem acontecer, não é? Exato. E, por outro lado, ter a liberdade de usar essas capacidades, não é? Que é a liberdade de poder comer uma coisa ou comer outra, poder vestir de uma maneira ou vestir de outra. E é necessário recursos que permitam, digamos, que essas capacidades e essas liberdades possam ser exercidas para que nós possamos funcionar na sociedade. Portanto, verdadeiramente, a pobreza existe quando esses recursos não existem, Sim. ou, estando mal distribuídos, leva a que algumas pessoas não tenham essas capacidades, ou podem ter essas capacidades potencialmente, mas não têm a liberdade para utilizar. E, nesse caso, há necessidades que não satisfazem e, portanto, a dignidade falha. Porquê? Porque há necessidades que não são satisfeitas, não porque a pessoa o queira, mas porque não consegue controlar, digamos, os mecanismos que determinam a satisfação destas necessidades. Claro. Porque eu posso viver feliz numa barraca, É verdade. se for essa a minha escolha. Sim. Mas se não for essa a minha escolha, já não vivo feliz. Pois. Exatamente. É essa a diferença. E portanto, é basicamente isso, não é? Daí que o nosso trabalho foi tentar quantificar, a partir de uma identificação digamos, daquilo que são os bens e serviços necessários para se viver com dignidade numa sociedade, tentar quantificar o valor desses bens e determinar assim o valor do rendimento. Portanto, mais importante até do que o valor do rendimento, que acaba por ser importante, digamos assim, é o método que foi seguido para chegar a ele. Portanto, foi fazer focus group com a população e tentar trabalhar com a população em pequenos grupos para captar essa sensibilidade para as questões de dignidade. Claro. Sr. Professor, esta questão da pobreza está também intimamente ligada à sustentabilidade. É uma área em que também é preciso olhar para na forma de se olhar para a pobreza. Temos os problemas, a dimensão ambiental, económica, social. Portanto, há também aqui toda uma linha de investigação e uma linha de trabalho que é preciso aprofundar e saber como é que nós podemos cada vez mais tomar consciência dessas necessidades e como é que podemos responder a essas necessidades. Gostaria de... Digamos que, se o problema da pobreza é um problema económico, temos que pensar que a economia não é um objetivo, mas é um instrumento para atingir outros objetivos. Exatamente. Isso às vezes é o erro de paralaxe dos economistas. Portanto, olham para as variáveis económicas, esquecem-se que as variáveis económicas são instrumentais. Claro. E neste caso há, digamos assim, duas... portanto, referiu, digamos, o ambiente e o social, que são, de facto, as duas grandes componentes da sustentabilidade, digamos, que constituem uma espécie de limites inferior e superior da atuação do económico. A economia deve ser próspera, mas o crescimento desta economia que é necessário, pode não ser necessário uma economia rica, mas numa economia como a portuguesa o crescimento económico é necessário, mas isso levanta problemas com alguma complexidade, designadamente
os ambientais, digamos, os problemas energéticos, digamos, e a possibilidade de ter que recorrer a outras fontes de energia. Portanto, há aqui problemas ambientais e energéticos que constituem uma espécie de limites superiores, digamos assim, que se tem que cuidar no crescimento económico. Mas, por outro lado, há um mínimo de crescimento que se tem que ter, porque se não houver crescimento económico, Pois. há questões sociais que não são resolvidas. Não é? Claro. Não é apenas a quantidade que se produz, mas também a forma como se distribui Claro. essa produção. Digamos, porque então há aqui essas três dimensões: ao económico, que é central, mas ao ambiental, digamos, Claro. que é um limite Sim. que não se deve ultrapassar, Faz e há um sentido. limite inferior que ao qual não se deve descer, que são o da dignidade humana. Claro. Portanto, Sim. o da coesão social, os direitos, etc. Claro. Portanto, a sustentabilidade, no fundo, o que é? É fazer tudo isto, fazer esta gestão do económico, do ambiental e social no presente, tendo em conta que o presente é um elo entre o passado e o futuro, e tudo o que fizemos no presente vai ter repercussões no futuro. Claro. E, portanto, não podemos tomar decisões agora que comprometam os mesmos objetivos que a próxima geração vai ter, idênticos ou melhores, digamos Sim, assim. sim. Sim. Se a pessoa está a dizer isso, eu estou a pensar agora, por exemplo, uma decisão como o aeroporto de Lisboa, a hipótese de ir parar ao Montijo, que é fala-se que ambientalmente que seria um desastre e que mesmo com a subida do mar correria o risco da pista ficar debaixo de água a uma dada altura. Quer dizer, realmente as decisões económicas têm que ser ambientalmente corretas. É uma questão que... Isso é o exemplo de uma decisão que consiste em ser uma decisão economicamente, talvez possa ser interessante, mas que de facto ultrapassa o tal limite do ambiental. Exato. Em contrapartida, a decisão de não construir o aeroporto foi uma decisão tomada nos últimos 50 anos, não é? Sim, uma não decisão. Ou a decisão de não fazer. Portanto, Exato. Eu acho tudo bem se é uma foi coisa sem mesmo- outra. Eu acho mesmo que foi de não fazer, mas pronto. Também compromete a geração Claro. seguinte, a nossa geração, porque somos obrigados a tomar uma decisão rapidamente, que é urgente, parece. Claro. Quando, na verdade, ela já podia ter sido tomada Sim. há algum tempo. Não é? Exato. Portanto, quer as decisões, quer as não decisões, quer os pecados, também por omissão, também são pecados. Não é? Exatamente. E, de facto, esse é um exemplo de uma decisão, uma não decisão, que põe em causa esse princípio de sustentabilidade. Exatamente. Não é? Claro, É. claro. Não, e pronto, isso realmente compromete essas não decisões comprometem o futuro. Essa ligação com o tempo que acabou de falar, o presente ser o elo do passado, entre o passado e o futuro, realmente o futuro fica logo comprometido a esse nível, exatamente. E até vem a propósito o título do próximo tema musical, Pedro Brunhosa com a Sara Correia. É também um cover, um piano. Vamos ver só ouvir a parte instrumental. E eu vou, de algum modo, permitir-me ler um pouco do texto deste tema musical. Vamos a isso. Estava a falar, mas sem microfone, peço desculpa. Que o amor te salve nesta noite escura e que a luz te abrace na hora marcada. Amor que se acende na manhã mais dura, quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Podes subir à porta do templo, que o amor nos salve. E há uma luz que chama, e outra luz que cala, e há uma luz que é nossa. Vamos ouvir mais um bocadinho.
Vamos voltar. E agora há uma autora que referiu na nossa conversa e que editou um livro, que é a Economia Donut. Eu vou mostrar a capa do livro. E que, segundo a autora, a Kate Harrod, há as 7 formas de pensar como um economista do século XXI. Professor, que formas são estas? Para já o título eu acho incrível. E percebi tudo. Primeiro ficamos assim, economia do donut, mas percebe-se exatamente porque a forma do donut. Isto é mesmo um amor numa noite escura. Estamos a falar da noite escura, mas só de vez em quando, assim, umas entradas do amor nessa noite escura. E esta é uma delas. Não só porque é uma economista de Oxford, portanto é uma economista, mas tem uma visão do papel que a economia tem na sociedade diferente do mainstream. E vai ao encontro daqueles ODS que nós falámos há bocadinho. Que o professor falava. E daquelas 3 dimensões, não é? No fundo, é gerir o económico. O económico é o corpo do donut. Donut é como se fosse um bolo rei, não é? A parte exterior e a parte interior do buraco. Exatamente. A parte exterior, digamos assim, é a dimensão ambiental, isto é, não se deve ultrapassar. Exatamente. E a parte interior, digamos, é a componente social, que não se deve minimizar. Tem que ser o mínimo, não é? Portanto, o que interessa é o recheio. O que interessa é o recheio. E não estreitar, porque o donut tem que ter o buraquinho razoável no meio. Sim, não convém que o buraco Exato. Mas não é? Assim, popularmente falando, é isso mesmo. É isso. Não convém. E, portanto, no fundo, é um convite a pensar as questões económicas. Mais uma vez, a ideia da economia, as variáveis económicas não são um objetivo, embora elas tenham que ser, por vezes, para gerir a economia, tem que se fazer indicadores, tem que se usar indicadores económicos, tem que saber qual é a evolução do PIB, da taxa de desemprego, da taxa de inflação, portanto, isso é absolutamente fundamental. Mas temos que pensar que há objetivos sociais mínimos que têm que ser atingidos e máximos que também não devem ser ultrapassados. Portanto, a gestão é feita aí, nesse contexto. O interesse que esta abordagem tem tido, muitas vezes as teorias, estes novos paradigmas, ficam na teoria, ficam nos livros e não saem às vezes daí, ficam nas conferências. Mas precisam de sair. Mas neste caso saiu e é muito interessante. E era disso que eu gostava que falasse, sobre as experiências práticas. Exemplos. É muito interessante porque é muito recente ter nascido, digamos, um movimento de chamadas cidades prósperas, e há várias. Há um grupo, chama-se C40, que trabalha com 90 das maiores cidades do mundo. Uma delas é Lisboa, precisamente. Não é uma cidade líder, mas está lá. É uma das 90. E consiste basicamente em desenvolver uma metodologia que permita fazer o retrato da cidade. E o retrato da cidade não só para tentar conhecer a realidade da cidade, mas também saber pensá-la em termos estratégicos, em termos de desenvolvimento para a prosperidade. E o que é uma cidade próspera? É muito interessante a maneira como esta... É uma cidade saudável, isto é, onde há alimentação, onde há abastecimento de água, onde há habitação, onde há sistema de saúde. Uma cidade conectada, que é uma cidade onde há transporte, onde há mobilidade, onde há cultura, onde há relações de vizinhança. Uma cidade capacitada, que é uma cidade onde há emprego, onde há educação, onde há energia. E uma cidade empoderada, que é uma cidade onde há paz e justiça, onde há equidade social, onde há voz política, onde há igualdade na diversidade. Eu até diria onde não há pobreza. Exatamente. E, de facto, esta ideia de cidade próspera, digamos, de fazer o retrato da cidade, de desenvolver, digamos assim, estratégias de gestão económica e social das cidades, tem sido experimentada em várias, não muitas, mas uma delas é precisamente Amsterdão, que precisamente em abril de 2020, que fez este tipo de levantamento, de retrato,
a partir do Covid-19. E é interessante, o Covid-19 é uma cidade, que todos nós lembramos, foi um evento em que, uma altura em que não houve trânsito. Pois não. Todos nós nos admiramos. Digamos que o limite exterior do Donut estava cumprido. O interior é que não estava, porque Pois não. estávamos todos desempregados ou estávamos com os salários por pagar. Algumas empresas conseguiram manter em casa em Portanto, teletrabalho. nós conseguimos, entramos dentro do Donut, mas entramos, caminhámos para o buraco e começámos a sair para o buraco. Exatamente. Para o buraco, literalmente. Não é? Literalmente, Sim, exatamente. sim. Portanto, a questão é naturalmente, de uma gestão, uma cidade próspera é uma gestão que tem em conta todas estas dimensões de uma forma equilibrada. Existe, de facto, uma autarquia ativa e lúcida neste tipo de variáveis para conseguir, de facto, estes dois objetivos. É claro que se pensarmos naquela ideia que eu disse da dignidade e das capacitações das pessoas em liberdade e ter recursos para as pessoas funcionarem na sociedade, uma sociedade que forneça, digamos, estas capacitações, este espaço de liberdade para as pessoas poderem exercer as suas funções, Sim. é uma cidade onde potencialmente, não digo que não haja pobres, mas é uma cidade, digamos, potencialmente libertadora da pobreza. Exatamente. E isto está a ser feito. Em Amsterdão é um caso que está... Há outra cidade na Suécia onde também está a ser tentado. Há aqui uma fundação dinamarquesa que está por trás também deste movimento. Portanto, Infelizmente cá ainda não há autarquias que tenham despertado para assim, essa provavelmente há. metodologia. eu sei que Lisboa está neste grupo, Sim. destas 90 cidades, mas não se nota propriamente, Pois não não. se ouve falar nisto, não é? Não se ouve. Não sei Que se isso há algum quer. pensamento escondido que ainda não se tenha revelado. Mas, Sim, mas há algumas autarquias, não sei o nome, não fiz esse estudo, mas que provavelmente as mais pequenas autarquias, o que eu noto, eu moro numa aldeia, na Zona Oeste, e realmente é uma aldeia que tem tudo, tem a mercearia, tem que vende, além dos produtos, vendem os eletrodomésticos e os móveis, tem um talho, tem um centro de saúde, tem um lar, tem uma farmácia, tem uma associação de socorros, tem uma escola básica, e está muito atenta, de algum modo, a situações de pobreza mais extrema, no sentido, e aquilo que eu noto, e é possível ver-se numa aldeia assim pequena, apesar de ser uma das aldeias piloto de Portugal, é considerada assim exatamente porque tem todas as infraestruturas que fazem com que ela funcione, é passada uma palavra e há alguém que se chega à frente e tudo o que é preciso para uma família que ficaram os desempregados ou a comunidade junta-se sem nomes, alguém vai pôr e é entregue e é continuado, ou seja, não é vamos cá pôr e agora isto fica, não, é continuado, há pessoas atentas a isso e isso, portanto, há pequenos casos que nós já sentimos isso. Claro que não é tudo perfeito, claro que não, mas é fácil chegar, por exemplo, ao presidente da Junta e falar diretamente com ele, e ele vem a casa, e ele vê. Portanto, são pequenos caminhos, não é? E, O problema com certeza, põe-se nas grandes cidades. Mas isto nas grandes cidades. É aí onde se concentram mais esta É. problemática, não é Claro. verdade? Claro. Sr. Professor, nós estamos a chegar, o nosso tempo Voa. voa aqui e nós vamos... muito rápido. Nós gostamos tanto destes temas, portanto, nós ficamos Nós assim... queremos lhe agradecer. Imenso. Ainda vamos ouvir uma música... Ainda vamos, a da Luísa Sobral, sim. Mas muito obrigado pelo prazer que nos deu de vir aqui falar um pouco connosco e trazer um bocadinho mais de luz a estes temas que normalmente Tanto que são difíceis, não é? são Falar. difíceis e que muitas vezes as pessoas não... É como eu disse ao princípio, há muitas pessoas que, pronto,
Assobiam para o lado. Assobiam para o lado. Essa não é o assobio para o lado, está bem? Eu agradeço imenso o vosso convite, foi extremamente agradável. Foi muito pouco Obrigada. tempo, realmente foi muito curto. Corre tudo, corre tudo. Passa a voar É, o tempo. mas pronto, fica o convite quando. Ou seja, queremos saber da sua disponibilidade para um novo convite mais tarde. Obrigado. Estamos muito gratos por ter vindo. E vamos ouvir então Gosto de Ti, da Luísa Sobral. Gosto de ti, dos pés aos cabelos, da ponta dos dedos até à ponta do nariz. Gosto de ti, de cada pestana, da pele que é cama, das constelações que eu fiz. Gosto de ti e sinto até dor no peito, mas é só feitio, não defeito, é amor a transbordar. Gosto de ti, quando se gosta assim. E pronto, é assim, o tempo voa. As companhias são tão agradáveis. Bem-haja por ter acedido a vir a estar connosco. António, obrigada. Obrigada a vós que estão deste lado, que nos acompanham. Nós, na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos cá. Visitem a nossa página de Facebook. Sigam-nos no YouTube, no Twitter. Sigam-nos, basicamente. Sigam-nos. Siga-me. Prometemos falar de assuntos interessantes, assuntos que podem ser um bocado maçudos, mas de uma forma leve. Até quarta-feira, fiquem bem e tenham uma ótima semana e uma boa noite. Rádio Movimento. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida.